A possibilidade de a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o direito ao aborto, que vigora há quase 50 anos por lá, tem gerado protestos no país e dividido o Congresso. A gente vai até os Estados Unidos porque ontem houve aquele vazamento de documentos reconhecido pela Suprema Corte e a repercussão é gigantesca aí, né, Mari? Conta mais detalhes pra gente como que tá esse dia de hoje com relação a esse assunto. Gigantesca, Dani, e os protestos continuam por aqui, porque se de fato a Suprema Corte derrubar essa decisão do caso Roe versus Wade, então vai ficar a cargo de cada estado proibir ou não o aborto. Os estados vão poder proibir o aborto. E a gente já sabe que há pelo menos 26 estados aqui que devem fazer isso, devem proibir o aborto. E isso afetará principalmente as mulheres que moram em estados republicanos e as mulheres pobres, porque estados como aqui em Nova York, por exemplo, vão continuar permitindo o aborto. Então, na prática, as mulheres que têm condições, que têm dinheiro para viajar e que querem fazer um aborto, vão poder viajar para esses estados e fazer um aborto, passar por um procedimento seguro. E as que não têm condições e morarem em estados onde o aborto é proibido, não vão poder fazer isso. Então, para evitar essa situação, milhares de mulheres ao redor do país foram às ruas, não só mulheres, aliás, os protestos, eu mesma vi o protesto de ontem aqui em Nova York, os protestos contaram com várias pessoas, mulheres, homens, crianças, famílias até, idosos que foram às ruas para protestar e tentar impedir que a Suprema Corte tome essa medida, então protestos a favor do direito ao aborto em várias regiões do país, aqui em Nova York, também na capital, Washington, em Los Angeles, em Phoenix, em Portland, em várias regiões do país, esses protestos tentando evitar que a Suprema Corte derrube essa decisão que garante o direito ao aborto em todo o país há quase 50 anos. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, também falou sobre esse assunto hoje, defendendo esse direito ao aborto. Ele disse que as mulheres devem ter o direito à escolha, principalmente quando se trata dos próprios corpos e da própria saúde. E a vice-presidente aqui dos Estados Unidos, Kamala Harris, também falou sobre isso. Ela disse que a derrubada dessa decisão seria um ataque às mulheres. Eu até separei aqui um trecho da fala, uma fala muito forte da Kamala Harris, dizendo o seguinte: como ousam dizer a uma mulher o que ela pode ou não fazer com o seu corpo? Como ousam tentar impedir uma mulher de decidir sobre o próprio futuro? Então, o que acontece aqui nos Estados Unidos nesse momento é um grande debate sobre esse assunto, com opiniões divididas e com principalmente os congressistas do Partido Democrata tentando fazer com que Roe versus Wade vire uma lei federal para garantir que a Suprema Corte não possa derrubar essa lei. Só que, lembrando, a gente tem as eleições de meio de mandato no final do ano, então hoje o Congresso é controlado pelos democratas, os republicanos podem passar a controlar o Congresso no final do ano, então existe ali uma certa divisão de opiniões no próprio Partido Democrata, com alguns congressistas querendo que se apresse um processo para transformar esse precedente em uma lei federal e outros acreditando que, na verdade, apressar o processo poderia mais atrapalhar no futuro caso os republicanos tomem o controle, porque aí eles poderiam usar manobras que os democratas pensam em usar agora, até pelo outro lado. Então, existe também toda uma briga política nesse momento, as pessoas indo às ruas e também a briga política no Congresso sobre o que fazer depois que esse vazamento aconteceu, porque ainda não é uma decisão final, então ainda dá tempo de mudar, da Suprema Corte mudar de ideia, mas o que fazer caso a Suprema Corte não mude de ideia, Dani e Marcela. Então, é um assunto de proporções gigantescas por aqui.